estamos para mais um episódio do nosso podcast da Clínica da Alma e este já é o nosso 14º episódio, não é? E hoje temos como proposta para falar um bocadinho que é como a semente germina debaixo da terra. E isto porquê? Porque queremos falar de formas que possam mudar o nosso inconsciente. Penso que é um tema muito atual. E esse é o grande desafio que podemos fazer à nossa história, não é? Assim, o que é que está na profundeza do nosso ser que nós ainda não temos consciência. E tem a ver com autoconhecimento. Na terapia é dia a dia, não é? Assim, quando se está a trabalhar em terapia, é desvendar o que a pessoa não tem consciência de si mesma, compreender-se naquilo em que não é ainda consciente a consciência da pessoa que nos procurou. Então até às vezes já tem consciência, mas não compreende certos sintomas que levaram a isso, não é? Assim. E o processo terapêutico é um desvendar em várias camadas dessas histórias que, quando o processo fica completo, é muito belo perceber o impacto das experiências que a pessoa teve e que muitas vezes até transcende, não é isso? Nas constelações familiares, nós podemos definir como método que traz ao consciente o que a pessoa guarda no inconsciente e com isso poder tomar melhores decisões para a sua vida. Então, se calhar vamos começar por perceber o que é isto de consciente, inconsciente, subconsciente, porque também há aqui sempre muita dúvida na diferença entre o subconsciente e o inconsciente. Como é que podemos pôr isto por camadas? Acho que assim, conforme as escolas em que eu fui evoluindo, sim, também é assim, o mais conhecido é só falar inconsciente e consciente. Mas o subconsciente é tudo que está abaixo da nossa consciência ou para além dela. Não é assim? Porque se pensarmos naquilo que nos transcende, também é assim, não é consciente. Então quase podíamos dizer que é o consciente e tudo o que não é consciente. É tudo o que não é consciente e que está abaixo da nossa consciência. Mas também o que nos transcende também pode não ser consciente. E podemos dizer que é subconsciente, quando trabalhamos, se calhar, com métodos mais energéticos, com métodos que nos despertam luz à nossa consciência, as conexões, que não é só no inconsciente porque vivemos as experiências e não lembramos, mas também nas experiências que a nossa alma veio viver, mas que ainda não se manifestou. E é preciso um tempo para amadurecer essa manifestação ou conseguimos, através de terapias e métodos, trazer essa possibilidade num tempo mais curto? É possível acelerar esses processos e ao longo do meu processo evolutivo como psicoterapeuta, é assim, eu fui aprendendo métodos que me aceleraram esses processos. E posso falar deles, até porque já várias vezes fui apontando, mas assim, eu fiz aprendi a partir da terapia centrada, depois as terapias narrativas ajudaram-me a ir um pouco mais além, porque nos despertava sentidos e sensorialidades que não era habitual só no cognitivo, na terapia verbal. Depois, a partir da hipnose, aí começamos a entrar nos mundos intrapsíquicos. E aí, mas eram terapias que levavam muito mais tempo. Depois veio a EMDR e trouxe-me uma forma de processar que eu disse, uau, o que é que isto faz, o que é que isto traz, porque isto observava que encurtava os processos terapêuticos muito.
Então vou fazer uma pergunta aqui que pode ser um bocadinho, vamos dizer assim, pode trazer aqui alguma fricção. Brian L. Weiss está desatualizado ou não? Ora bem, esse foi um dos mestres, foi os livros dele que me despertaram e que me fizeram avançar para a hipnose. Eu li-os todos. É Por assim, isso agora lembrei-me dele e dele. achei interessante. Pronto, porque precisamente foi um autor que ele próprio também se revelou através de uma cliente. Eu tive um cliente meu que vários clientes me perguntavam, hipnose, o que é que acha? Eu disse, olha, pois é algo que eu ainda não fiz, a única coisa que eu fiz, eu tinha já aprendido na minha formação como psiquiatra, tinha feito, mas era só de relaxamento Schultz, que era assim uma instância naquela época que já havia ali uma calmia do nosso sistema físico, de se regular e com a intenção nós darmos essa informação. E de facto depois surgiram os livros de Brian Weiss. Eu tive uma ânsia enorme de ir fazer a hipnose. Eu estava a pensar em ir para Londres, mas entretanto descobri que em Portugal havia e isso foi muito mais rápido o acesso. E então, mas foi um grande contributo para este acesso ao que vinha à consciência. Não é? Mas foi uma pessoa diferente que lhe fez leitura de coisas que eu nunca tinha contado a ninguém. Exatamente. Portanto, ela também tinha acesso a essa tal realidade que nos transcende e que lhe comunicou informação dele que ele não tinha acesso. Então ele percebeu que esse mundo há algo mais além. Quando relaxamos e entramos num determinado estado cerebral, nós podemos aceder à sabedoria universal. Ou seja, estamos em rede. Estamos em rede e todos, na realidade, somos pós de estrelas que estamos cá e comunicamos todos. E que podemos aceder a essas informações, informações. Que é maravilhoso. Mas quero crer que isto também deve ter ali camadas no próprio universo que se foram diluindo, desfazendo, dissolvendo, porque ao longo do meu trajeto, que já era com alguma quantidade de anos significativa, é assim, era muito mais difícil trabalhar com as pessoas. Claro. Atualmente, até pelas ferramentas que têm emergido, não é? Assim, os métodos que têm sido validados, métodos que são de evidência e que têm mostrado acesso mais fluido a esse inconsciente ou para além da consciência. Que nós somos consciência, mas somos muito mais inconsciente. Somos muito mais, e isso costuma-se dizer, só temos ali a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg é consciente e o resto do iceberg é gigante, não é? E é aí que guardamos todas as memórias, todos os traumas, todas as alegrias, todas as informações. E aí podemos falar de inconsciente coletivo. Se formos ao todo, não é? Assim, e nesse inconsciente coletivo, eu costumo dizer, as nossas células trazem informação de toda a história da humanidade. Claro. Temos todos igual? Não, nós somos fragmentos. Exato. Por isso somos todos tão diversos, não é assim? E dentro desse inconsciente global podemos ter depois, se quisermos estreitar um bocadinho, temos o inconsciente de onde vivemos, não é? As nossas crenças, as nossas culturas. A nossa história. O nosso inconsciente familiar, que também nos influencia imenso. E depois o nosso individual. O nosso individual. Como é que me senti na barriga da minha mãe? Isso. Como é que me senti quando no nasci? No crescimento. Que não estão aqui, não está a memória consciente, mas que está guardado. Não tem palavras, mas que está gravado no corpo. O corpo grava tudo. Exatamente. Desde a mais ínfima sensação. Mesmo intrauterino. Não é? Até mesmo dizem atualmente já que quando o pai ou a mãe pensa em ter um filho, ou não pensa, sim. que isso fica também. Nós chamamos a isso de projeto de sentido. O projeto de sentido é até 18 meses antes da nossa concepção, tudo aquilo que a nossa família, que os nossos pais andaram a pensar, a sentir e iam dizendo. E isso já se começou a gravar aonde? No óvulo, porque já está espermatozoide. espermatozoide.
Sim. do próprio, Os progenitores. progenitores. Exatamente. Então, nós trazemos muita dessa informação que depois se vai manifestar no futuro, mas que nós não temos noção Do Não impacto veio. que isso tem na nossa de história. onde veio. E andamos a ter hipertensões e diabetes e síndromes metabólicos e mais cancros, esse é o grande tema. E não sabemos de onde é que isso É vem. verdade. E é tudo verdade. isso tem história, É não é? verdade. Faz parte desse inconsciente. Sim. E é por isso que atualmente se dá muita importância ao trabalho emocional e ao descodificar das emoções e ao tomar consciência quais as emoções que estão associadas a estas histórias, seja do coletivo, seja da família, Sim. seja do individual. Não é? Há uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem da marioneta. Uhum. Nós somos marionetas, eu costumo dizer que somos marionetas do destino, se não conhecermos o nosso inconsciente. Porque estamos à mercê dessa informação que nós guardamos, que trazemos e que depois nos faz ter comportamentos, sucessos, insucessos, boas relações, menos boas relações, que é graças a esta informação toda que nós trazemos. Então, muito daquilo que nós achamos que escolhemos conscientemente, não escolhemos conscientemente. Eu atualmente estou a fazer um percurso assim um pouco maior. Eu já tinha sido tocada por alguém há uma série de anos que me ofereceu um livro que eu não tinha acesso àquela escrita, que é um livro com escrita hebreia, no aramaico, não é assim, que é o Zohar. Então, recentemente, tomei contacto com alguém com quem tenho estado ligada e que me despertou no estudo da alma. Então é assim, nós todos temos já a nossa alma escolhe. Sim. E a alma, antes de incorporar, encarnar, ela já tem aqui todo um trajeto feito. E se nós conhecermos esse mapa, porque é um mapa, nós podemos fluir na vida e compreender melhor os nossos processos de vida. Isto é um momento presente que eu estou a viver e a descodificar, Então, mesmo em mim, não é assim, para chegar lá. Mas aquilo com que eu tenho trabalhado mais é com o trabalho das questões pessoais, individuais, daquelas pessoas que me procuram, não é assim? então podíamos falar, se calhar, de um autor, que eu até trago aqui o livro hoje, que se chama Kini Amores. E o livro chama-se El Códice Neshama. Neshama é centelha divina, é aquilo que nos anima, aquilo que trazemos em nós e que tem um potencial total daquilo que quisermos manifestar. E ele que diz... vai para o título da nossa tema, que é a semente, não é? Que germina. Exatamente. Até porque ele diz, descobre o poder interno que transformará a tua vida. Ou seja, o nosso inconsciente é um campo fértil para transformação. E despertamento. E também despertar aquilo que virmos a manifestar aquilo que somos. E quem somos. Porque as pessoas perguntam muitas vezes qual é a minha missão aqui, não é? E é possível perceber qual é. Eu atualmente compreendi muito disto através, primeiro fiz um curso desse senhor, que foi o Ciência para a Vitória, e depois é que li o livro, e de facto este livro é um livro iniciático, é um livro que me desperta, que me despertou para a compreensão de muita coisa. Mas claro que eu percebo que tem que ser já almas trabalhadas e entendidas. E ele está aí a metodologia para chegarmos ali ao processo. Ele, neste livro, orienta bem de como nós podemos, pelos nossos meios, com apoio ou com suporte ou com terapia ou sem terapia, fazermos e despertarmos para aquilo que nós somos verdadeiramente. Fazer um caminho de vida mais consciente e com propósito, no sentido de manifestarmos aquilo que a nossa alma quer manifestar. No fundo, nos realizarmos aqui neste plano. Realizados. Porque há sempre muito mistério nestas abordagens, não é?
E termos assim pessoas, livros, literatura que nos permita de alguma forma serem guias para nós conseguirmos. Este é um grande guia. Este é um grande guia. É um livro que é para ter na cabeceira e ir lendo várias vezes, porque também à medida que vamos despertando uma camada, eu já retomei a segunda leitura, porque isto foi tudo este ano e portanto não deu para eu tirar essas camadas todas. Mas é assim, lê-se uma vez e lê-se de uma maneira, depois lê-se outra vez e já temos um outro entendimento. É um livro interessante, só está em espanhol, portanto tem esse... Que eu adoro ler em espanhol, portanto para mim é excelente. Só está em espanhol por enquanto, já lhe pus o desafio de traduzir para português para podermos ter acesso em português. Mas é um livro interessante esse. Isto leva-nos para um tema que eu acho muito importante, que é pensar positivo, e esta é uma frase muito importante para mim, que é pensar positivo não muda padrões profundos. Só querer não chega. É assim, só querer não chega, é preciso a prática de manifestar esse pensar positivo. A ação é fundamental. Porque se nós não tivermos disciplina, se só dissermos, eu vou pensar positivo e já está, não. Tem que haver algo que eu me implique na minha prática que vai coerente com isso. Mas como método de Psyche, acelera-se esse processo. Porque o método Psyche precisamente muda padrões de emoções, de crenças, no momento. E depois há uma disciplina de prática, com coerência, onde integramos esse pensar positivo. E de facto só se faz equilíbrios com o Psyche de coisas positivas, não se faz coisas. Transformamos aquilo que é estressante ou negativo em positivo. O aceder a essa informação dos padrões negativos é fulcral para que seja modificada. E é muito mais fácil aceder aos padrões negativos, mas depois o trabalho é transformar no positivo, naquilo que a pessoa deseja, naquilo que a pessoa quer para cada passo ou processo ou tema de vida. Não é assim? Quando eu li o livro O Segredo, que foi tão famoso aqui há uns anos atrás, eu li aquele livro, mas o que é que eu senti? Senti que falta algo, aquilo é muito superficial, ou seja, só estar a pensar, só estar a querer materializar, mas naquele nível, se fosse assim fácil, eu ia dizer que quase todas as pessoas que nos rodeiam tinham conseguido materializar e atingir este caminho que tanto é importante, não é? Para as pessoas, que é sentirem-se realizadas. A autora do Segredo, é assim, ela na altura não lhe foi possibilitada escrever o livro inteiro. E há muitos autores que escrevem livros fundamentais e que as mensagens são subtis. A ela só lhe foi permitir mostrar uma parte. Uma camada. Porque estava-se a despertar consciência. E não lhe foi possibilitada contar tudo. E há muitos livros, e assim sabe que a informação não... Há uma ordem geral que não possibilita de dar a informação toda de uma vez. Sim, é como se ao longo da evolução da humanidade fossem determinadas alturas sendo libertada determinada informação. Informação para quê? Para aceder àqueles que sabem ler nas entrelinhas ou que já estão mais conscientes, para depois esses serem mentores ou autores de outras realidades e que vão um pouco mais além. Isto porquê? Porque chocaria de alguma forma a humanidade. Eu não gostava de ir bem por aí, mas pronto, há várias linhas que nos orientam nessa matéria, porque há informação que tem sido ocultada. E porquê? Porque se a humanidade inteira soubesse os segredos todos, eu acho que o universo é abundante para todos. E se o universo é abundante para todos, não é só para alguns. E só 1% é que também está disposto a trabalhar e a fazer os métodos. Mas cada vez temos mais gente que se desperta. E aqui a intenção deste autor é também criar um movimento de pessoas que gerem uma onda de soberania pessoal, onde se possam libertar de muitos condicionamentos que nós temos, sociais, materiais,
Costuma-se dizer que quando o aluno está pronto, o mestre aparece, não é? E tem a ver um pouco com isso, porque também é assim, muito desse conhecimento pode ser mal interpretado, e a interpretação é algo que deturpa a informação, não é assim? Claro. E então é assim, também só aqueles que estão dispostos a fazer a caminhada é que caminharão, assim, acho que é uma questão também de consciência, e há seres humanos que já têm algum despertamento ou interesses por essas temáticas, e há outros que ainda têm um caminho a percorrer, mas independentemente do caminho e do lugar onde cada pessoa está, nós só temos que entender o passo a dar. É por isso que eu digo, é um livro que se lê várias vezes, porque nós damos um passo e acordamos no momento, e depois já podemos dar o outro e vamos a ler e já lemos diferente. Então eu poderia resumir assim: o segredo é aceder ao inconsciente. O segredo é aceder a toda essa informação, conhecimento universal e que não é consciente. Mas também podíamos falar das nossas sementes e do nosso potencial desenvolvido ou não desenvolvido. E ou foi bloqueado ou potencializado. Não é? E é assim, e nós usamos a metáfora da semente nesse sentido, não é? Também de saber que uma semente se põe à terra e que vai para um terreno, se ele for fértil, ela produz. Se ao não fim for de um fértil, tempo. e ao fim de um tempo. Preciso também às É vezes preciso dar tempo. Porque leva tempo para germinar e por isso não é uma criança que pode ter acesso, mas se calhar há crianças agora que até já nascem com uma sabedoria inata muito expandida. É assim que nós colocamos crianças com dotes de canto, de música, de artes, artísticos, não é? Assim, e que conseguem acelerar porque já trazem essa sabedoria implantada, mas há outros que ainda não estão aí e por isso têm que aprender outras etapas. Mas sempre se pode ler à luz de quem lê. Os olhos de cada um vão poder interpretar e dizer, olha, não serve para mim. Se ele não servir para si, a pessoa lê o livro e diz, põe de lado, fica lá à espera. Não se identifica. Não se identifica. Há livros que eu colhi e que até pus de lado e que mais tarde voltaram a falar desses livros e eu depois já os consegui ler e disse, como é que eu não consegui ler isto nesta altura? Como é que eu não tinha dado importância a este valor? Porque aquela semente estava lá, mas o tempo dela acordar ainda não era aquele, não é? E por isso, a mais tarde, vamos dar um outro E todos nós temos este caminho, ou seja, a todos nós é permitido fazer este caminho de tomada de consciência. Desde que nos impliquemos e queiramos e aplicarmos um método, porque assim o método ele é universal. Saindo do método dele, que outros métodos é que nós podemos ter para modificar o nosso inconsciente? Eu nas constelações familiares encaro que é um método desses, não é? E que mais é que poderíamos utilizar? Desde os métodos de hipnose, o EMDR, o Brain Spotting, são tudo métodos que acedem ao subconsciente. E agora vêm muitos outros com outros nomes e muitas derivações, sistemas familiares internos, que é o IFE. A psicoterapia é um desses assim, todos estes métodos são psicoterapêuticos no sentido de devolver consciência, compreensão e libertação. Não? Porque podemos dizer que é um ressignificar também, não é? De situações... Mas também libertar padrões que a pessoa traz e autoconhecimento, e eles são reveladores de autoconhecimento, não é? Assim, mas que se fazem acompanhados e que na realidade a presença terapêutica deve ser dos fatores mais condicionantes na evolução de qualquer método. Agora, fazemos perceber também que não é uma sessão. Não, precisa de tempo. Precisamos de tempo. Lá está a tal semente. A semente, todo o processo terapêutico precisa de tempo. Aquilo que eu percebi na minha caminhada, e a minha caminhada pode ser, outros podem fazê-la de forma diferente, e cada vez já
há sim a exploração de vários métodos que se tenta validar. Eu tento agarrar métodos que tenham já alguma evidência, alguma manifestação, mas que nos levem um pouco mais longe, não é assim? E são esses que eu aplico no meu dia a dia. O que nos ajuda é precisamente a revelar aquilo que não era visível aos olhos da pessoa, não é assim? E para mim própria também, se foi me revelando, sempre que passei por estes métodos, eu também fui tratada com estes métodos, não é assim? E também isso fez-me revelar que assim, mas há algo mais que eu preciso de procurar. E foi nesse algo mais que eu procurava para mim, procurava para os meus clientes também, pacientes, e fui evoluindo neles. Sabe o que é que me fez lembrar agora? Foi a célebre frase do Príncipezinho, que o essencial é invisível para os olhos, não é? Fez-me mesmo lembrar isso. O Príncipezinho marca muito, acho que a minha existência, e esse autor, o Saint-Exupéry, eu li os livros dele todos, e também, por exemplo, eu sou muito coletivo, e o livro dele, A Cidadela, ele foi um livro também que depois que todos conhecem, do Príncipezinho, o Cidadela para mim é o meu sonho de comunidades, é o meu sonho de sociedades. São sociedades saudáveis. Sociedades saudáveis, onde há partilha, cooperação, onde as pessoas interajuda, onde a saúde é um estado natural, não de doença, não é? O ser humano foi desenhado para ser saudável, não é? E acredito, eu acho que trago dentro de mim esse Neshama, esse Neshama, de que algo similar ainda pode ser construído, não sei quando, não sei como, mas que poderá ser manifestado neste planeta, neste lugar, que eu acho que tem lugares tão belos, mas outros tão escuros e obstruídos, não é? Sim, mas ainda estamos num plano físico e precisamos de um encontro de cargas, não é? Tem que haver um equilíbrio para que não haja desmaterialização. Porque aqui a dualidade está presente, não é? Assim, aqui está, mas podemos unificar, não é? Podemos. Agora, muitas pessoas às vezes, e eu vejo isso nas próprias pessoas e também nos meus pacientes, que é o ser humano, não é? Segundo a medicina chinesa, é metade céu, metade terra. E nós precisamos de alguma forma de manifestar esse céu na terra, não é? Por isso é assim, essa bondade, a gentileza, evoluir para a gentileza, para a bondade, para a generosidade, coisas que acho que todos nós, dentro de nós temos, mas parece que andamos aqui todos muito divididos e muitas guerras e muito polarizado, não é? Assim? A questão é a polarização, porque eu recebo nas consultas pessoas muito polarizadas na parte física terrena e depois também pessoas muito polarizadas quando me dizem assim, eu quero voltar para casa, vivem só e vivem afastadas da realidade material. E é importante ter as duas ancoradas, ligadas. No outro dia tive em consulta um exemplo muito interessante, assim, que era uma pessoa que a partir de uma certa altura teve que voltar para a casa da mãe. E depois os conflitos, porque vivia mais esta situação de um pouquinho quase alienação do sistema físico que temos, não é? Deste enraizamento que precisamos ter, porque estamos aqui na Terra, estamos a viver uma experiência física e essa alienação de viver o físico também pode levar a doença e também pode levar a desequilíbrio e até a doença mental, não é? Essa parte também é assim, os cuidadores, não é? Na realidade está a falar de cuidadores, não é? Assim, sim, e pessoas que vivem, portanto, que vivem à custa ainda dos pais, numa fase avançada da vida. Sem materializar a sua vida. A sua vida. Sim. Sem ter o seu espaço, sem ter a sua estrutura, sem ter... Sim. Essas aí estão desenraizadas. Exato, assim, e é isto para mostrarmos que é preciso o equilíbrio. Equilibrar as duas coisas. Na realidade, nós temos que ter o melhor de manifestação na Terra. Exato. Mas assim, ainda estamos lá, é uma caminhada. E a nossa... Para onde vamos, talvez... A nossa centelha divina está no nosso corpo físico, não é? E é triste ver que o mundo é tão desequilibrado, não é? E assim, é triste ver que
a doença é quase A normalidade. um estado normal, porque assim eu bem me lembro que falar de cancro há uns anos atrás era a palavra que não se pronunciava. E agora é assim, parece que é uma coisa banal, parece que é assim. E a doença E as estatísticas mostram que é banal, não é? Assim, porque é muito. Portanto, algum desequilíbrio está a acontecer e é por isso que toda esta doença está a transmitir algo, não é? ela quer falar. Não se para é para perceber a mensagem que está lá. mas isto mostra algo. É entender a origem destes processos, não é? E assim, nós aqui tentamos às vezes ir buscar esses processos e acho que a sua inquietude na vida e a minha, assim como velha e eu mais como uma alma mais jovem, assim, buscamos essa inquietude de entender esta questão da doença, da saúde e portanto as sementes que estão na origem deste processo, não é? Assim, e na realidade é assim, se o solo já estava contaminado, o fruto vem contaminado. Se a terra está bem tratada, se lhe foi tirado as pedras, se lhe foi posto tudo limpo. Tirar as pedras do terreno é trabalho do inconsciente. Do inconsciente. Correto. Vamos fazer esta analogia. Podemos fazer essa analogia, não é? Chegar ao inconsciente é a mesma coisa que chegarmos a um terreno e retirarmos as ervas daninhas. Vamos lá repor pedras, emoções positivas, exatamente. vamos buscar se as identificamos, se as tivemos na vida, se não as tivemos, vamos aprender como podemos despertar, porque todos nós nascemos com elas todas. Claro. Agora, desenvolvemos mais umas do que outras, não desenvolvemos todas, não é assim? E eu quando estou em terapia, aquilo que observo mais é as pessoas não sabem identificar emoções positivas, o léxico de palavras positivas para as emoções é menor do que o léxico de palavras negativas, as negativas é fácil lá chegar. Então, é assim, há aqui também uma alfabetização de palavras positivas para quê? Para criar sementes no seu inconsciente, para que passe a ser automático no inconsciente. E é isso que o Psyche trabalha. Vai ao inconsciente e põe lá as sementes de tudo aquilo que a pessoa deseja. Para quê? Para que aquilo que no inconsciente tem gravado, que é mais no lado negativo da balança, então é assim, vamos acrescentar o positivo à balança. Para quê? Para ter um equilíbrio. E isso é, o método Psyche faz isso muito bem. E de facto a pessoa começa a ter um maior léxico de palavras positivas. E se o cérebro tiver isso lá escrito, é como se já consegue reproduzir mais nessa vertente. Então podemos dizer que nesta maratona que é a vida, precisamos de um trabalho de amadurecimento e de tomada de consciência do que povoa o nosso inconsciente para que possamos materializar uma vida saudável e que todos almejam, não é? E acontece saúde quando esse trabalho também é feito. É verdade. Não é só o cancro, vamos fazer tratamento quimioterápico, por exemplo, o Psyche, já apliquei várias pessoas antes de intervenções e assim as intervenções parece que correm melhor. As pessoas têm histórico de intervenções que não correram tão bem e quando aplicado antes das intervenções, é assim, tudo flui melhor, porque se pôs equilíbrio. Pronto, e o inconsciente da pessoa também está preparado para esse trabalho. E atualmente faço parte de um grupo, também fiz uma formação que é muito interessante, eu não paro, mas para o coletivo, acho que nesta etapa da vida já me estou a querer abrir para um outro lugar que é o solidário, do suporte e do apoio, de contribuir para o planeta. Então eu fiz uma formação que é o Poder dos 8, de Lynn McTaggart, e então faço parte de um grupo onde intencionamos cura para pessoas que estão a ter problemas físicos ou que seja, aprendemos a gerar essas intenções e em grupo, o poder do grupo a intencionar para a cura de algo ou de alguém, tem acontecido assim, situações muito interessantes de cura. Portanto, é assim, há coisas que são inconscientes porque fazem parte da nossa história ou da nossa família e não identificamos e queremos reconhecer, mas depois também há outro lado que é o que nos transcende, também é inconsciente. Não temos consciência e de alguma forma é como
temos que conectar essa parte nossa também com o nosso terreno, no nosso cérebro, e passar essa informação. Mas também quando nós conectamos com o nosso coração, que é o nosso campo, e acho que já falamos disso noutra altura, maior energético, intencionamos essa consciência de cura para o outro, ou para algo, ou para uma pessoa, esse Como fenómeno, estamos em rede, isso acontece. Muito bem, eu vou convidá-la então a ler um miminho que temos para os nossos acompanhantes, não é? É uma história sobre a colheita da semente. Havia uma aldeia onde cada pessoa guardava dentro de si uma pequena semente. Há alguns dias queria que ela crescesse, mas a terra era escura, pesada e fria. Tentavam apressar a germinação e a semente permanecia quieta. A velha do vilarejo disse: "Não vos apresseis, a semente não precisa da vossa pressa. Precisa de atenção, calor e confiança." Cuidaram do solo, regaram com delicadeza, soltaram a terra, limparam as pedras e aprenderam a ouvir. Não com a mente, mas com o coração. O tempo passou, nada parecia mudar, até que de repente pequenas folhas verdes romperam a terra. Era lento, quase imperceptível, mas firme. Quando chegou a colheita, os frutos eram abundantes. Não só do que plantaram, mas de todo o cuidado silencioso, da paciência e da presença amorosa que ofereceram à semente. A velha sorriu. A colheita nasce do silêncio, da atenção e da fé no invisível. E cada aldeão compreendeu. O que germina dentro de nós, nossas memórias, as nossas feridas, a nossa crença interior, precisa de cuidado, respeito e tempo. E quando a colheita chega, é sempre fruto de presença e amor. Muito obrigada, Clara, pela partilha. E até à próxima. Até à próxima. Foi um Obrigada. prazer.